Vamos apresentar o plano de aula para o curso de graduação em Artes Visuais, da disciplina de Ensino de Artes e Necessidades Especiais. Os componentes desse grupo é Hamilton Martins e eu, Viviane Vilela. Nosso plano de aula é disciplina de artes para o 5º ano do ensino fundamental. O tema da aula é Arte Sem Limite, com o poema de Manuel de Barros, O Menino que Carregava Água na Peneira. O objetivo geral: estimular nos alunos o sentimento de que a arte é ilimitada, que todos têm a capacidade de produzi-la de acordo com o tempo e conhecimento de cada indivíduo. Os objetivos específicos: estimular nos alunos o desejo pela arte, pela leitura do gênero poema, a realização de uma aula de colagem e ilustração, a reflexão e análise do poema de Manuel de Barros, trabalhar com o imaginário dos alunos durante a leitura do poema, instigar o maior interesse pelas atividades manuais no campo das artes visuais, promover o interesse dos alunos com os alunos, dos alunos com os professores e com a comunidade escolar. O nosso conteúdo, a gente vai começar trabalhando o conceito de poema, o que é um poema, como ele é escrito, a sua formulação no papel, e depois uma breve biografia de Manuel de Barros, que é um poeta cuiabano, depois o conceito de arte e a definição de colagem, porque a ideia da aula é, depois da leitura, a gente ilustrar esse poema usando a colagem. Então, o desenvolvimento do tema. Iniciar com a aula expositiva, falando do poema, do autor e da arte, da colagem e estimulando-os a praticar a arte. Realizar a leitura do poema com os alunos, e aí uma pessoa, o professor ou um aluno vai realizar essa leitura em voz alta, visto que a gente tem na sala uma aluna com deficiência visual. Com essa leitura, a gente pretende levá-los a perceber o cenário em que o poema está, estimulando o imaginário e o lúdico de cada aluno. Estimular nos alunos a pesquisarem as palavras desconhecidas do seu universo, estimular os alunos a pensar, recortar e ilustrar o poema através de sua percepção com a colagem. Para maior interação e integração, a atividade será realizada em dupla. Também despertar nos alunos a simplicidade para a produção da arte, que a arte não precisa ser complicada, ela pode ser fácil. Os nossos recursos didáticos, a gente pretende usar revistas para recortes, tesouras, cola branca, impressão do poema, o papel A3 para colagem e outros recursos que a gente possa ter disponível a nosso favor. E para que a aluna com deficiência visual possa ler também o poema, pensamos em levar a escrita em braille do poema. Pode ser que ela não esteja ainda completamente alfabetizada em braille, mas também pode servir para que ela já comece a conhecer e descobrir o braille. Avaliação. Os alunos serão avaliados ao longo da atividade, considerando o envolvimento, a interação, a criatividade, a capacidade de trabalhar em dupla. Esse poema foi muito interessante nesse momento, porque nós apresentamos uma cópia em braille e também uma cópia em duplo ofício para facilitar para as crianças. Metodologicamente, nós utilizamos a leitura desse poema em voz alta. O aluno com deficiência visual, ele estava presente e nós tínhamos que trabalhar essa questão do aluno com essa deficiência. E aí nós trabalhamos no sentido de trabalhar o maior interesse pela leitura, porque geralmente numa sala de aula, quando você tem uma pessoa com deficiência, a tendência é ele ficar um pouco isolado na sala de aula. E nós buscamos exatamente trazer este aluno à interação junto com os demais alunos, para que ele pudesse desenvolver a imaginação e pudesse ter um potencial criativo nesse processo de ensino-aprendizado. A interação desse aluno no grupo foi muito importante, porque ele, ao
ao trabalhar os recortes de papéis, ele começou a perceber as texturas desse papel, começou a perceber os outros elementos que estavam disponíveis para que fosse utilizado em sala de aula. Esse trabalho é um trabalho interessante que nós começamos a desenvolver um trabalho em equipe. Mesmo sendo em 2 alunos, ele inicia-se um trabalho de equipe. Então isso é fundamental porque o ser humano precisa, ele tem a necessidade de compartilhar com o outro. E a criança, dependendo de onde ela vem, de que família ela vem, de como ela é tratada, ela tem muito a individualidade. Então, nesse momento que você começa a socializar e levar a criança a trabalhar coletivamente, isso nos traz um jovem no futuro mais tranquilo para desenvolver uma atividade comercial, para poder desenvolver seus trabalhos em uma empresa, em uma organização. Também o trabalho manual, isso possibilita uma sensibilidade maior das pessoas no tato com aquilo que ele está exatamente manuseando. Trazer o lúdico para a sala de aula é formidável, porque um poema, quando ele é lido e que você consegue fazer com os demais alunos, feche os olhos no momento que está ouvindo esta leitura, há uma percepção, esse lúdico começa a fluir no cidadão, no ser humano, na criança, e ele começa a criar um imaginário muito importante dentro desse processo do ensino-aprendizado. Porque você não está dando para eles as imagens, você está dando um conteúdo descritivo que possibilita que você possa viajar nesse conteúdo. E é muito importante quando isso acontece. Num processo de análise também dos nossos resultados, nós percebemos que ocorreu ali uma quebra de paradigmas, com essas crianças, que essa inserção da criança com deficiência, junto com os outros que têm a visão normal, junto com os videntes, essa análise foi muito importante nesse resultado. A quebra de paradigmas foi formidável nesse processo. Os alunos videntes perceberam muito mais que uma criança que não consegue ver, ela consegue imaginar muito mais, ela consegue ser muito mais criativa, porque ela tem um outro universo de percepção. Então isso foi muito importante para os alunos. Fazer essa produção com um momento artístico ali e com a inserção desse outro garoto que não era vidente. Fazer os alunos navegar nesse universo. Então, quando foi feita a leitura desse conteúdo do poema, nós fizemos com que os alunos pudessem navegar nesse universo que não é o universo do dia a dia deles, e perceber que é muito importante essa interação entre o vidente e o não vidente. Dentro desse contexto, eu gostaria de trazer um depoimento da professora Cida Leite. Ela é cega, ela é audiodescritora, ela faz consultoria para audiodescrição e, ao visitar o Museu da Imagem e Som na cidade de Cuiabá, ela fez um depoimento fantástico, que nós possamos encerrar essa nossa apresentação com esse depoimento que eu achei assim o máximo nesse momento, que ela diz que a criança, a pessoa com deficiência, ela tem que estar inserida na cidade, na vida cultural e social da cidade. Então, por que não também na vida cultural, social e educacional da cidade? Nós temos que colocar essa criança em todos os processos da cidade, certo? Porque isso é importante, que nós façamos uma inclusão verdadeira e de fato que possa beneficiar todas as pessoas dessa cidade,
desse estado, desse país e desse mundo maravilhoso que nós vivemos. Eu sou a Cida Leite, moro no Rio de Janeiro. Eu sou cega, congênita, sou historiadora, fiz bacharelado em Direito e hoje trabalho como consultora em audiodescrição. O museu, para mim, é um dos espaços mais completos de memória e de história. E a experiência que eu vivi hoje no MISC me fez perceber que todas as pessoas com deficiência visual devem estar presentes num museu como esse, que traz histórias do cinema, do rádio, da música, da fotografia, e tem uma exposição muito legal que eu acho que a galera toda vai gostar, que é o futebol. É a exposição Capotão, um tapete verde, um grande gramado que vai nos receber. Todos entraremos em campo. Não sei se com a oportunidade de ouvir a narração de um jogo pelo Fanaia, mas vale a pena mesmo assim. Um abraço a todos e venham todos para o MISC, assim como eu fiz.